Por que será que muitas mulheres têm muitos relacionamentos de casal, mas não conseguem manter um durante muito tempo? E por que será que isso acontece com os homens também? Por que será que tem muitos homens que têm muitos relacionamentos de casal, mas não conseguem tomar por muito tempo esse relacionamento? Não conseguem construir efetivamente algo com alguém. Vai até um determinado ponto e parece que a partir dali a coisa acaba. Vai até um determinado ponto, parece que a partir dali a coisa desanda, parece que não vai para frente. Isso acontece com as mulheres e acontece com os homens também. Na verdade, acontece com todo tipo de casal. Não importa se é um casal heterossexual ou homossexual. Obviamente que se eu fosse falar de um casal homossexual, eu teria que me aprofundar muito mais. Mas os elementos que eu vou trazer aqui hoje, baseados na terapia sistêmica e baseados nas constelações sistêmicas familiares, quero inclusive trazer algumas observações do próprio Bert Hellinger a respeito disso, que eu considero extremamente interessante. Principalmente nesse ponto de não conseguir manter um relacionamento. Existem outras questões dentro das constelações sistêmicas familiares sobre relacionamento de casal e a gente poderia ficar falando aqui durante horas sobre relacionamento de casal. Mas eu quero trazer apenas um aspecto hoje que eu considero extremamente importante. Bom, antes disso, eu queria também te lembrar o seguinte, né? É necessário que a gente tenha uma visão sistêmica, porque quanto maior a nossa visão sistêmica, eu já falei isso em outros vídeos, uma visão sistêmica ou uma postura sistêmica é uma postura muito mais madura. Ela nos dá uma condição de refletir de uma forma, talvez assim, muito mais profunda sobre a vida e as questões que envolvem a nossa vida. E é por isso que eu gosto muito das constelações sistêmicas familiares. Elas me ajudam muito dentro do consultório. E essa visão sistêmica me ajuda muito a encontrar soluções junto com as pessoas com quem eu estou, oferecer para elas a possibilidade de que elas encontrem soluções verdadeiras para as suas vidas. Então vamos olhar primeiro para uma questão sistêmica. Olhando para a questão sistêmica, queria te lembrar de algo também. Lembra de comentar. Por favor, deixe seu comentário. Deixe seu comentário, se você quiser um outro tema, escreve aí também, deixa aí escrito aí embaixo. Fala, olha, coloca tal coisa, vamos falar sobre tal coisa. Sobre filhos, sobre dinheiro, sobre sucesso, qualquer outro tema que você quiser, deixa aí, depois a gente pode falar sobre ele. Né? Então deixa seu comentário. Gostou? Deixa um like também. Não gostou? Para mim também está tudo bem. Talvez eu não consiga atender você da forma como você gostaria, mas aí pelo menos eu tenho uma direção, eu sei se estou indo bem, se não estou. Então deixa seu comentário. Mas vamos olhar para essa questão sistêmica primeiro. Bom, falando dessa questão sistêmica, entendendo a questão sistêmica, nós temos que entender o seguinte, né? Eu já disse isso em outros vídeos, né? Quem é que tem uma família? Quem tem uma família são os filhos. São sempre os filhos que têm uma família. Os pais, o que eles têm é um relacionamento de casal. E quando a gente entende que a gente que tem uma família, qual é a grande família de referência que a gente tem? São os nossos pais. Então a gente vai seguir algumas coisas que estão ali. Óbvio, não é? Isso já, eu acho que é o primeiro passo e todo mundo já deve ter essa visão. Mas tem uma questão que acontece aqui que eu acho que ela é muito importante e talvez assim, seja muito pontual, e é sobre isso que eu quero tratar. Tem uma questão que é a seguinte: quando nós nascemos, né, nós estamos diretamente ligados numa zona de influência da nossa mãe. E por que a gente está ligado nessa zona de influência da nossa mãe? Porque a gente viveu dentro da nossa mãe. Durante um bom tempo a gente viveu, foi a nossa primeira morada. A primeira morada que a gente teve nessa terra foi de carne, osso e sangue, porque foi a nossa mãe. Então, pensamentos, sentimentos, sensações, tudo isso de alguma maneira chegou em cada um de nós. De alguma forma, isso chegou em cada um de nós. E depois que a gente nasce, a gente ainda permanece durante um tempo dentro dessa zona de influência. E tanto o menino quanto a menina, eles vão para a zona de influência do seu pai. O que pode acontecer no momento em que ele vai para a zona de influência do pai? O que pode acontecer com o menino no momento que ele vai para a zona de influência do pai? Ele pode se desconectar daquela mãe, ele pode se permanecer apenas ali ligado com aquele pai. Pode, isso pode acontecer, mas na maioria das vezes o que acontece é o seguinte: ele fica preso numa zona de influência da mãe e não consegue viver essa zona de influência do pai. Não tomou o pai verdadeiramente. E o menino que não tomou o pai verdadeiramente, o que pode acontecer com ele? Ele já tem uma grande mulher na vida dele, que é a mãe dele. Então ele permanece ligado a essa mulher. Acontece muitos casos, hoje principalmente a gente vai ver muitos casos assim,
de homens que com 30, com 40 anos de idade ainda moram com sua mãe. Tem medo do casamento, tem medo de assumir um relacionamento, não conseguem seguir em frente com o relacionamento. E aí o que eles fazem com as mulheres? Se já tem uma mulher que é tão grande, uma mulher que é tão poderosa, uma mulher que lhe serve tanto de alguma maneira, para que ele vai procurar uma outra mulher? Para que ele vai se relacionar com uma outra mulher se aquela mulher tão especial já existe e já vive na vida dele? Ele nem sai para um tipo de relacionamento, mas aí ele vai buscar lá fora, porque tem algo que a mãe não pode dar. O que a mãe não pode dar para ele? Não pode dar efetivamente o que uma mulher de verdade poderia dar, que é o sexo, que é a carícia, que é um reconhecimento diferente. Isso ele não tem. Ele não tem, mas ele não consegue, de uma forma, de alguma maneira, ele não consegue tomar verdadeiramente aquelas mulheres. Vira e mexe, aí o que ele faz? Ele volta em direção à sua mãe. E algumas mulheres vão dizer, caramba, parece que esse cara não quer casar, parece que esse cara não quer assumir compromisso, parece que ele não quer ficar junto comigo, parece que ele não me ama, parece que ele não gosta de mim. E na verdade, é uma força muito maior que o leva em direção à mãe. O Bert Hellinger fez uma grande observação em relação a isso. E ele deu um nome, né, a esse sujeito, ele chama de o filhinho da mamãe. Então o filhinho da mamãe, ele brinca e zomba com as mulheres, mas não consegue efetivamente tomar um relacionamento de casal, porque ele está sempre dentro dessa esfera de influência da mãe. E ele acabou, de alguma forma, tomando um papel que não era dele. Então isso é extremamente complicado, muito complicado. Mas isso acontece com as mulheres? Lógico que acontece com as mulheres. Lembra que, olha, estou trazendo isso hoje dentro da visão sistêmica e falando de constelações sistêmicas familiares. Ao final, eu quero ainda te dizer de uma outra coisa, uma outra possibilidade que a gente entende que pode ocasionar ou pode causar isso. Existe uma outra possibilidade também. Qual é a outra possibilidade? É quando a gente entende que existem polaridades aí. Então a gente vai entender essas polaridades. Então, digamos que o menino não tomou verdadeiramente o seu pai e ele pode ficar preso, então, na esfera de influência da mãe. Com a menina não é diferente. Talvez ela não tenha verdadeiramente saído para a esfera de influência do seu pai, saiu para a esfera de influência do seu pai e acabou ficando longe da esfera de influência da sua mãe. Não retornou para a esfera de influência da sua mãe. Não pegou verdadeiramente as coisas que sua mãe poderia oferecer. Quando isso acontece com a menina, o que vai acontecer com ela? É o que o Bert Hellinger observa como a filhinha do papai. Então ela já tem um grande homem na vida dela. E ela fica buscando nos homens aí fora, talvez mais uma, assim como o homem, como o homem fica buscando a mulher muitas vezes fica buscando no homem, inconscientemente, mais alguém que possa lhe preencher de algo que aquele pai não pode dar. Então talvez a mulher que não consegue um relacionamento, ela tem que refletir sobre isso. Será que ela tomou verdadeiramente o amor desse pai? Ou será que ela conseguiu, de alguma forma, tomar verdadeiramente o amor daquela mãe? Parece complexo isso, né? Mas essa questão de zona de influência, ela é muito importante pra gente. Então você imagina o seguinte, ó. Se essa menina ficou sempre ao lado do pai, achando que o pai era um grande homem, ela diz, bom, minha mãe não serve para ele, quem serve sou eu. Se o menino ficou do lado da mãe, olhando para o pai e dizendo assim, isso aí não serve muito bem para minha mãe, não, quem serve sou eu. Esses são considerados filhinhos do papai e os filhinhos da mamãe. Mas como eu te disse, existem as polaridades também. Imagina uma mulher que não tenha conseguido também se preencher. Por isso que eu falei que é complexo, mas ela não conseguiu se preencher. É complexo, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito profundo e dá pra gente entender e dá pra gente refletir de uma forma, talvez assim, muito mais dinâmica sobre os relacionamentos de casal. Então imagina que uma mulher não conseguiu tomar verdadeiramente o amor daquele pai. Um pai que esteve ausente, que ela não conheceu. Um pai que ela não sabe o que é um amor de pai. Ela não se preencheu com esse amor de pai. Então ela vai buscar no homem um amor. E talvez seja um amor que um homem não pode dar. Um homem só pode dar o amor que um homem pode dar. Assim como uma mulher só pode dar o amor que uma mulher pode dar. Então se um homem também não se preencheu verdadeiramente no amor dessa mãe, se ele não tomou o amor dessa mãe, e nesse momento lembre-se que nós estamos trabalhando nas polaridades. Ou ficou do lado ou não pegou nada. Ou pegou muito ou não pegou nada. Não é? Então o equilíbrio é que é bom.
muito pouco, né? Aquilo que falta ou aquilo que sobra acaba complicando a nossa vida de alguma forma. Então, se o homem não tomou o amor de sua mãe verdadeiramente, ele vai buscar nas mulheres esse amor e não vai encontrar esse amor também. Então, talvez aí seja uma outra dinâmica. Então, é necessário que a gente dê uma analisada sobre isso. E nas constelações a gente consegue entender como essa dinâmica funciona. Na medida em que uma pessoa coloca a sua constelação, já fica mais fácil para a gente entender esse processo. Espero que possa, de alguma forma, ter te ajudado a elucidar um pouquinho melhor essa questão. E quero lembrar para você também o seguinte, se você está chegando aqui agora, lembra de assinar o canal e clica no sininho para você receber as novas atualizações. E vou deixar para você uma playlist. Essa playlist que eu estou colocando agora é uma playlist sobre constelações sistêmicas familiares. Salve a playlist, guarde essa playlist porque ela vai te ajudar, tá bom? Olha, foi isso por hoje, a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Valeu!